Muito bem, galera, estamos começando mais um episódio do PolitiQuestion. Hoje estamos recebendo aqui ele, que é deputado estadual aqui da Alba, está no seu primeiro mandato, é advogado, é um cara hiper polêmico, de direita, raiz. Seja bem-vindo, deputado Leandro de Jesus. Olha, eu agradeço, Daniel, Cleiton, aqui pelo convite, né, de estarmos aqui falando a este público maravilhoso aí que acompanha este canal, este podcast. Importante para que esse público tenha a oportunidade, né, de conhecer outros campos de visão, outras visões de mundo, de interpretação de fatos sobre o que está acontecendo na Bahia, no Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a toda a equipe também aqui eu agradeço. E a você que está acompanhando aí, eu agradeço também a oportunidade de poder ter essa conversação aqui, olho no olho. Perfeito. Hoje vai ser bom. Eu acho que vocês notaram que o negócio aqui tá meio diferente, né? A gente começou essa parceria maravilhosa. Agora o PolitiQuestion é uma parceria entre o PolitiQuestion e o V Notícias, né? Esse portal de grande expressividade aqui de Salvador. O papo vai ser bom, deputado. Cleitão, faça suas considerações iniciais aí. Não, é isso. Feliz pra caramba, porque o deputado Leandro tá aqui com a gente. Olha aí. É um papo. Tamo junto. Um ser humano incrível ali que traz ali seus valores, né? Como princípio da política. Eu acredito que é importante isso. E como você falou, a gente está aqui nessa parceria com o V Notícia, que é um canal aqui da nossa cidade que tem uma relevância importante e, sobretudo, para democratizar o acesso à comunicação. Perfeito. Não é isso? Porque é o que a gente estava até conversando mais cedo e eu gostaria até que você desenvolvesse sobre isso, porque você sente que a comunicação ela precisa ser mais democratizada ou tá legal do jeito que tá? Qual a importância desse trabalho para você? Como é que você pensa isso? Olha, de fato, aí a importância, né? Primeiro falar da importância de canais, né, como esse daqui, que é uma comunicação realmente mais livre, uma comunicação independente, que realmente não vai ter o controle ali de quem quer que seja, exatamente para dar o direcionamento sobre as pautas, né? Mas, de fato, hoje, a grande mídia baiana ou a grande mídia nacional sofre uma grande influência. Mas falando aqui especificamente da Bahia, você que está aí nos acompanhando, obviamente que os grandes veículos aqui da Bahia, eles são financiados, e em razão disso, pelo financiamento que recebe, por exemplo, do governo do estado, principalmente, que financia não apenas a grande mídia, mas isso também vai refletir lá na ponta, nos pequenos sites do interior, nos pequenos blogs dos interiores, porque eles querem exatamente que esses canais de comunicação passem a veicular aquilo que os favorece. Principalmente desinformando ou deixando de informar, né, o que está acontecendo, os problemas, a gravidade do que ocorre aqui no estado da Bahia. Então, é a prática que ocorre aqui no estado da Bahia. E isso, obviamente, causa um grande prejuízo ao povo, aos comunicadores, aos jornalistas independentes. E se o cara quer fazer um trabalho diferenciado, não quer aceitar essa mordaça, ele passa a ser chamado de blogueiro, já deixa de ser um jornalista, né, começa a receber essas etiquetas negativas que costumam fazer. Mas, assim, eu tenho uma esperança exatamente por conta das novas tecnologias, estão aí as redes sociais ou canais como esses aqui, que abrem um espaço de comunicação em que o povo realmente pode ter acesso à verdade e que aqui os entrevistadores não sofrem nenhum tipo de pressão para estarem amordaçados, né, como acontece via de regra aí com boa parte dos jornalistas, a imprensa aqui na Bahia. E esse também, né, não deixa de ser um grande princípio republicano, né? Porque todo governo, toda república que censura a liberdade de expressão, ali há um grande... aquilo não é uma república séria. Exatamente. Agora, algo interessante, e aqui, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, não vou citar nomes, obviamente, nem veículos, mas, por exemplo, no início do meu mandato, algumas matérias saíam em algumas mídias, até de uma maneira, digamos assim, orgânica. Simplesmente, como Leandro de Jesus começou a incomodar o governo do PT, a ordem veio, não pode mais sair matéria desse deputado aí. Aí cortaram aqui, cortaram ali. Então é assim que eles fazem. Então, se nós que temos ideias diferentes, nós que queremos levar uma informação ao povo, e olha que as informações que eu trago, não se trata de dados inventados da minha cabeça, né? São dados e fatos que ocorrem no estado da Bahia ao longo dos anos, né? E não só na Bahia, mas no Brasil, mas, claro,
Quem está no poder se incomoda, quer manter a sua hegemonia, e aí, ó, Sim. Já começamos cedo e com polêmica, né? Com as polêmica. porradas aí. Já chegou já na marcha. Mas vamos começar do começo, né? A melhor parte de começar é o começo. Deputado, me fala um pouco sobre a história do senhor, como é que surge a figura de Leandro na política baiana. Importante. olha, vou assim resumir um pouco a minha história. Assim, eu nasci, cresci aqui na periferia de Salvador, ali no bairro do Beiru, Tancredo Neves, região ali do Cabula. Um menino de pé no chão, pé no barro, de brincar na rua, de empinar raia, de jogar gude, aquelas brincadeiras, garrafão, às vezes apanhava, às vezes batia, às vezes botava os coleguinhas para ir chorando para casa, às vezes eu apanhava e ia chorando para casa também, aquela coisa de... Tive essa fase Isso, também. aquele menino... Graças a Deus, vivi um pouco disso. Os meninos da década de 80, né, raiz, né, 80, 90 ali, raiz, então algo muito bom. Os meus pais que, assim, graças a Deus, estão aí até hoje bem vivos e juntos, que ralaram pra caramba, né, pra criar os filhos, todos nós somos 3, né, eu, um irmão, uma irmã. Então, eu sempre aprendi exatamente olhando para o meu pai, para minha mãe, um exemplo. Nós vivemos muitas dificuldades, sim, né, como família da periferia, um pai que não tinha, né, uma formação, né, escolar muito avançada. A minha mãe também só estudou até a 8ª série, e ela cuidava dos filhos. Meu pai se vira nos 30, né? Carpinteiro, pedreiro, o que aparecia para... Então, assim, e aquilo para mim foi o melhor exemplo, porque é o pai e a mãe que, independente das circunstâncias e das dificuldades, eles estão ali, família, ó, um cuidando do outro. Então, isso para mim foi o melhor e maior valor que eu trouxe para mim. E eu disse, eu quero ser assim. Eu quero ter uma família assim. Eu quero cuidar da minha esposa assim e dos meus filhos de tal forma. A importância da referência, né? A referência, né? Então, assim, eu encarei a vida e, superando os obstáculos, casei com 21 anos de idade, né? Casei com 20 anos de idade. Graças a Deus, estou com minha esposa até hoje. Somos... É raro. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, muito feliz em nosso casamento. Tenho um filho de 20 anos, agora tenho uma menininha com 2 anos e meio. Tá sempre na rede social do senhor lá. Olha a distância. Então, tá sempre lá. Às vezes eu publico, enfim, os momentos lá em família. E, assim, para mim, esse é o principal objetivo, o que resume para mim a existência do homem, é exatamente servir a Deus, e o maior propósito é você cuidar da sua família, né? Cuidar do bem-estar da sua família, colocá-los também no caminho do Senhor, para que entendamos que o que nós temos de principal, de cuidado, é com as nossas almas, e não com esta vida passageira aqui, embora, obviamente, esta passagem aqui vai se refletir no que acontecerá no porvir, né? Então, essas são, um pouco resumido aqui. Já adulto e dando continuidade aos estudos, né? Fiz a faculdade de Direito e me tornei advogado, uma segunda graduação também em Gestão Pública, tudo isso com esforço, já casado, pagando as minhas contas, enfrentando dificuldades. Por isso que eu não aceito também aquela ideia de vitimismo, porque eu vim de lá, eu vim da periferia, enfrentei muitas dificuldades, vi o meu pai sofrer, eu também sofri muito, sim, mas estava lá, né? Enfim, estudando, trabalhando, correndo atrás, enfim, e construí a minha carreira na advocacia e, de repente, sempre gostei de estudar. Na academia, na universidade, estou falando demais aqui hoje, né? Não, pode ir, pode porque ir. senão eu vou, não, pode ir. Vou longe, né? O tempo é seu. Então... Tem uma aspas aí sua que eu vou fazer uma... Só para eu não esquecer. Tá Você certo. falou uma coisa importante, né? Sobre que você passou dificuldade e nem por isso, por esse motivo, você entende, e você não é muito adepto à ideia do vitimismo. Não. Você acha que isso é um problema geracional? Você acha que as últimas gerações, a geração 2000 para cá, você acha que ela está menos resiliente do que as gerações? Eu não vou nem falar dos anos 80, porque você já falou, era a geração raiz aí, já defendeu sua geração, mas, inclusive, eu gosto dos anos 80 em relação à música. Para mim, o período da música a melhor dos anos década. 80, Nossa, sobretudo do rock and roll. Eu só escuto anos 80. Também tem um... Tanto internacional quanto nacional. Sim, sim. Embora um período de grande rebeldia, mas enfim. Mas, o que você acha disso?
Olha, de fato, né? Hoje os jovens são incentivados a serem, digamos assim, qualquer coisa machuca. Qualquer coisa é muito sentimentalista, né? É o jovem de cristal. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa vai causar um choro, ou vai entrar em depressão. Não que eu esteja aqui, digamos, diminuindo a importância de se, enfim, a Do cuidado atenção, a psicológico, depressão de verdade e tal, mas é tudo muito assim, é muito cuidado. E aí vem a questão do vitimismo, né? Principalmente quando se trata da periferia, aí eles querem tornar o jovem da periferia ainda mais com esse perfil vitimista, aí se fala em reparação histórica, aí vai dividindo a sociedade, inclusive nisso, né? O periférico, aí é o jovem negro, é a mulher negra da periferia, e vai implementando esse vitimismo, e ao mesmo tempo, em cima dessa questão, vai se incentivando, né, as práticas que são extremamente viciosas, digamos assim, né, do materialismo. Ou seja, você... Aí, isso para você é uma estratégia. É uma estratégia. Agora, desculpe te interromper, Leandro. Você falou aí, eu achei isso muito interessante porque eu vivi uma experiência conversando com um amigo ontem, foi ontem inclusive, a gente foi pra pizzaria comemorar o aniversário de um conhecido, de um amigo também. E aí a gente falando sobre igreja e tudo mais, ele falou, não, eu tava visitando determinada igreja, igreja X, não vou falar o nome da igreja. Ele era de uma outra igreja, que é mais conhecida por falar com um público mais periférico. E ele mudou para essa outra igreja. E ele sentiu que o pessoal dessa igreja era um pouco mais elitizado, tinha mais recurso. Ele se sentiu inibido e saiu da igreja, dessa outra igreja, porque só tinha gente rica. Ele se sentiu menorizado, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei, velho, que viagem isso aí, mas pode falar. Não entendo isso. Na verdade, assim, nós temos que buscar as boas referências, não que o dinheiro seja o maior propósito da nossa vida, não. Eu entendo que o maior propósito da nossa vida é Deus, família, e temos aí outros valores fundamentais. Mas você buscar o seu bem-estar, o seu desenvolvimento econômico é extremamente relevante. E nós temos que olhar para pessoas que alcançaram o sucesso e temos que olhar como referência. E aí, entrando nessa questão, voltando a essa questão do vitimismo, e até que tem a ver também com o desenvolvimento econômico, aí eu mando um recado aqui para os homens, principalmente os homens. Cara, assuma a sua responsabilidade. Não caia nessa ideia o Estado vai cuidar de gente, eu não quero o Estado cuidando de mim, não. Não quero, não é papel do Estado cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da minha pessoa, cuidar de gente, que isso? Quem cuida da minha família sou eu. Quem provê a minha família sou eu, porque eu sou o homem da minha casa. Eu tenho uma esposa que é a minha parceira ali, a minha amiga que caminha comigo, que sofre comigo, que comemora comigo. Nós somos uma família. Eu tenho os meus filhos. Quem cuida dos meus filhos sou eu, não é o Estado. Então, chega um momento que o homem tem que assumir a sua responsabilidade e dizer, olha, aqui o Estado não influencia dentro da minha casa, não. Leandro, eu concordo. Agora, de forma assim, de que a gente não consegue proteger tudo, né? Sim. Agora, e como você vê, então, por exemplo, o Estado influenciando as disciplinas que sua filha ou seu filho vão cursar na escola. E o pai, às vezes, não tem como fazer nada. Né? Como você vê isso? Como você enxerga isso? Porque é uma forma do Estado se intrometer na sua família através de uma instituição. Olha, hoje nós temos uma hegemonia cultural muito forte, né, por parte da esquerda e do Estado, que foi tomado e aparelhado pela esquerda, inclusive na educação. Né? E, obviamente, que quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar também de comportamento. Né? A cultura é o comportamento de uma coletividade, um comportamento reiterado ao longo do tempo que vai passando de uma geração para outra e vira uma cultura. Né? Então, a esquerda, ela, digamos assim, ela usou desse aparelhamento muito bem e, obviamente, dentro das escolas, das universidades. E hoje, a escola, em razão dessa atividade, dessa atuação, dessa militância, um patrulhamento ideológico que a esquerda faz, a escola virou uma espécie de inimigo da família ou inimiga da família. Claro que aqui eu não estou atingindo a todos os professores ou a todas as escolas, mas de uma maneira geral, né? Bastante impactante ou geral, guardadas aqui algumas exceções, a escola virou inimiga da família, inimiga da igreja, porque ela doutrina as crianças
Existem realmente muitos professores esquerdistas, socialistas, que incentivam, que levam aquelas crianças para um outro caminho completamente diferente do que os pais ensinam ou têm como tradição na sua família. E os pais, aí é que tá o erro. Então, assim, eu tenho que também trazer, digamos assim, puxar um pouco a orelha, né, da família. Lá na minha casa, meu amigo, olha que eu tenho um filho de 20 anos e eu tenho uma menina de 2 anos e meio. A menina já está indo para a escola. Quando a menina chega em casa, e aí, papai, como é que foi a escola? Deu certo, né? Como foi? Ah, brincou de quê? Com quem? O que foi que a professora disse? Saber o que está acontecendo com o seu filho. E o meu filho também, que é, enfim, bem mais velho, a mesma coisa. E foi assim que eu descobri, eu e minha esposa, que meu filho estava sendo pressionado na escola, inclusive com a professora colocando o dedo na cara dele, chamando ele de machista, de racista, porque ele tinha opinião diferente do que a professora queria impor na sala de aula. Complicado. Né? Então, isso, na época, recorrente. ele tinha, 11 anos de idade, uma professora colocando o dedo na cara dele. E você? Ah, meu pai. Aí mexeu. Se o cara não quer que o Estado interfira na família dele, você acha que eu iria fazer o quê? Aí, uma coisa é certa, com toda certeza. Olha, mexa comigo, eu vou ficar com raiva, mas se mexer com minha família, minha mulher, meus filhos, aí o bicho pega, véio. Não tem conversa. Não tem conversa, né? E se for uma situação grave, aí realmente não conte com muita leveza da minha parte. Então, obviamente, fui até a escola, chamei a diretora, pedi para ela chamar a professora, e aí a senhora, a professora, fez uma acusação ao meu filho, você chamou ele de racista, chamou ele de misógino, enfim, essas babaquices todas. Um menino de 11 anos de idade, nós vamos para a delegacia agora. Aí a diretora foi colocando panos quentes, aquela coisa toda, a professora, praticamente eu vi, ela pediu desculpas, contrariada. E aí eu fiz, olha, meu filho vai sair dessa escola hoje. Tranquilo. Vamos lá, levei para outra escola. Acreditem, aconteceu algo bastante similar. Os professores passam uma atividade e aí dizem garantir a autonomia intelectual do aluno. O aluno vai lá, emite a sua opinião e eles vão lá, mais uma vez, e eles cortaram toda a atividade do meu filho porque ele baseou parte do trabalho dele em Olavo de Carvalho. Não pode. Tirei dessa escola, levei para o Salesiano. Não, calma, pelo menos ali tem uma influência católica e tal. Sentei para conversar com a direção. Olha, aqui, eu só quero que vocês ensinem o quê? As matérias, disciplinas, português, matemática, redação, geografia, as coisas, o que o meu filho precisa. Aqui vai ter a influência ideológica da esquerda? Não, aqui não, de jeito nenhum. Na semana, e isso aí meu filho já um pouco mais velho, 16 anos. Na mesma semana, uma palestra feminista na escola, incentivando as crianças e aqueles jovens a não ter filhos, dizendo que família é um atraso na vida das pessoas, que ter filhos é um atraso na vida das pessoas. Na mesma semana. Quem vai pagar a previdência? Eu disse, meu filho, olha, meu filho, fique aí, seja uma voz diferenciada aí, porque você está preparado. Aí é que tá. Eu acompanhei o desenvolvimento, leitura, explicando, igreja e tal, e tal, e tal. E meu filho, ele se manteve ali, fez um grupo dentro da escola que pensa como ele, defendeu os nossos valores, os nossos princípios dentro da escola. Uhum. Hoje está na universidade, a mesma coisa, fazendo curso de Direito. Olha, curso de Direito, a militância é forte, mas ele está lá. Uhum. Ele debate com o professor e defende os nossos valores. É uma voz lá dentro, temos que ocupar espaço. Seguindo essa sua linha de raciocínio, a gente recentemente teve a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Uhum. Do Enem. E aí, nessa primeira etapa, foi Ciências Humanas e suas tecnologias, Códigos e Linguagens e suas tecnologias. E Redação. A redação, a gente teve ali, as pessoas rasgaram elogios à redação, né? Falou ali sobre... enfim, a jornada tripla, acho que da mulher. Um tema bem transversal. No entanto, a parte objetiva sofreu algumas críticas. Inclusive, alguns deputados ali, colegas do senhor, emitiram algumas críticas em relação
a algumas questões que essa bancada que elaborou as questões ali destruiu o agronegócio, acabou com a... Como é que o senhor vê essa relação, né? Porque, veja, o senhor acabou de relatar aqui que o senhor sofreu isso na pele em relação à sua família, seus filhos perseguidos na escola, seu filho mais velho, né? Isso. Perseguido na escola. No entanto, você falou assim, poxa, eu quero que os professores ensinem a disciplina, português, matemática, sem atravessar o básico. Campo ideológico, né? Só que esse garoto, ele vai precisar fazer uma prova de Enem. Sim. E o que a gente percebe, eu que analiso as provas de Enem sempre, é que o Enem está menos conteudista. Ele não tem mais, assim, por exemplo, antigamente, na minha época, que eu fiz a primeira fase da UFBA, a segunda fase da UFBA, a gente, por exemplo, em história a gente estudava lá, primeiro reinado, segundo reinado, ditadura militar, era Vargas. Pronto, você estudava isso e isso já vai cair no Enem. Só que hoje, as questões do Enem, elas estão multidisciplinares. Você precisa ter um conhecimento de sociologia, de filosofia, de história e de geografia para resolver a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, essa transversalidade nas questões, então assim, vai chegar um momento que o aluno ele vai precisar desse conhecimento para resolver uma questão. Então, Sim. como você enxerga isso? Olha, de fato, toda a educação no Brasil, e por conta dessa hegemonia da esquerda, aí entra na questão da prova do Enem, ela sofre uma grande influência, vira um panfleto de esquerda, ou um panfleto de influência, né, da esquerda, em que os alunos são obrigados a responder as questões concordando com aquilo que a esquerda, com a ideologia da esquerda defende. A exemplo do que você citou aqui, a questão do agro. Vou falar aqui para os nossos telespectadores aí, vocês que estão acompanhando. Vamos lá. Há 200 anos atrás, 90% da população mundial passava fome. Podem pesquisar aí. 90% da população mundial passava fome. Por quê? Não tinha alimento suficiente. Não havia uma produção, mesmo com a população, obviamente, muito menor, não havia alimento suficiente. 90% da população passava fome. Hoje, mundialmente falando, dependendo do dado que você encontrar, inverteu. Inclusive, o Brasil ajuda a alimentar o mundo. O agro. As tecnologias ajudaram bastante isso. Aí, a esquerda costuma usar, por exemplo, chama de os venenos, o agrotóxico, né, como que está matando pessoas, está causando câncer, etc., está atrapalhando os pequenos agricultores. Isso é tudo conversa fiada. Se você tira os defensivos agrícolas, esse é o nome correto, da produção, nós vamos ter uma queda de 50% da produção do agro aqui no Brasil. Isso vai gerar um aumento da Isso vai gerar o quê? Fome. Inflação, fome, os preços vão subir. Então, essa galera da esquerda não tem a menor capacidade de fazer análises históricas, a evolução e os benefícios que trouxeram as tecnologias que envolvem o agro, é simplesmente apontar e fazer a militância sem levar nenhuma consideração lógica, sem raciocinar o quanto de benefícios o agro traz para os mais pobres, inclusive equilibrando o preço para que não haja inflação em razão da produção. Então, assim, aí vem a prova do Enem, exatamente nesse sentido, para influenciar esses jovens a ter ódio do agro, a ter ódio de quem produz, a ter ódio de quem emprega, a se tornar um militante de esquerda, a defender o indefensável, as pautas de esquerda. Ou seja, então, assim, são temas absurdos que nós enfrentamos, por exemplo, lá na Alba. Eles estão agora querendo proibir a pulverização aérea. Se você tira a pulverização aérea... Eles argumentam o quê nesse Aí é o projeto do Wilton Coelho. Eles argumentam que a pulverização não tem um controle de onde cai os defensivos, no caso eles chamam de agrotóxico, que muitas vezes escapa, vai cair lá nas comunidades, nos rios. E existem dados técnicos, por exemplo, que a maior contaminação de águas vem das cidades, exatamente do que nós usamos, por exemplo, dentro de casa. Até um Baygon, por exemplo. É mesmo. Às vezes eu borrifo... Baygon Isso. não, mata inseto. Porque Mata se a Baygon inseto. quiser fazer uma... Mas assim, o Pronto. negócio de matar inseto...
Às vezes até eu, quando uso, fico meio Isso, sufocado, né? tá ligado? Então, assim, ou aqueles materiais de limpeza, tudo aquilo ali, tudo aquilo tem, né, tem química. Sim. Então está comprovado, inclusive, que o que mais contamina os solos e isso vem das cidades. Então, não há nenhuma comprovação técnica que a pulverização aérea, por exemplo, que tem 100 anos quase 100 anos de história, causa esses prejuízos. Mas a militância, né, traz essa acusação, aí vem promotora de justiça, militante também. Aí, nesse dia desse debate, eu falei, olha só, o maior veneno para a sociedade e para o povo é a fome. Se você tira a pulverização aérea, nós vamos ter inflação. Se você impede a utilização dos defensivos agrícolas, cai aí pelo menos 50% da produção. Quem vai garantir o alimento do pobre? Ela não teve resposta para isso. Quando a gente apresenta esses dados e fatos... Tá pegando fogo, gente. Tá pegando fogo. Então, assim, se você... Nossa proposta aqui é o quê? Abrir espaço para a galera falar o que pensa. É um espaço democrático. E o deputado aqui está trazendo os pontos dele. Se você quer um deputado que você acredita aqui, então deixa aqui nos comentários, convida fulano de tal, que a gente vai ir atrás do cara, se ele quiser vir, se ele quiser mostrar a lata dele... E se quiser debater também, quiser trazer aqui o deputado de esquerda para a gente debater, está aqui para isso. Tá feito o convite. Pronto. Então, continue, deputado. Pode desculpa interromper a vala. Então são coisas bizarras que acontecem, mas aí, indo além dessas questões, vamos falar aqui um pouco de vamos regionalizar aqui a coisa. Vamos falar da nossa Bahia aqui especificamente. Vamos lá. Nós temos na Bahia, e isso são dados, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês podem pegar o que eu estou falando e pesquisa no Google. E o Google vai te dar as informações. Nós temos o maior índice de analfabetismo do país. 13%, gente, tinha que ser esse número, né? O 13, né? 13% da população baiana acima de 15 anos não sabe ler ou escrever. Ler ou escrever. Ou seja, vai pegar um papel aqui, não vai conseguir ler, não vai conseguir entender o que está escrito aqui, ó. Simples, não consegue ler, não consegue escrever. Isso é projeto do PT, é de incapacitar as pessoas. Exatamente para que elas não tenham a menor possibilidade, a perspectiva de olhar para o futuro e dizer assim, olha, eu quero ser alguma coisa, eu quero ser livre, eu quero ter a minha independência econômica, eu quero realizar, eu quero conquistar. Não tem como. Não sabe ler nem escrever. E aí você pega, mesmo aquelas que frequentaram esta educação, entre aspas, que é oferecida aí, o que nós temos são analfabetos funcionais, que não conseguem desenvolver essa capacidade cognitiva, a sua razão, a lógica simples, para interpretar o mundo à sua volta, não conseguem. E aí nós temos essa situação na educação, nós temos um dos piores ensino médio do país. Aí nós vamos para a questão da violência. Vamos pegar esse quadro e vamos contextualizar, ligar as coisas, né? Porque as coisas não são descontextualizadas. Estamos num contexto só. Aí nós temos essa situação na educação que já dura anos e anos e anos, não é de agora. Toda a gestão do PT foi esse desastre na educação. Aí vamos para a segurança pública. Eles dizem que a culpa da violência na Bahia é de Bolsonaro. Não, por a política armamentista de Bolsonaro. Vamos lá. Antes de eu afirmar aqui que não é, vamos pegar um dado de 2017. 2017, Bolsonaro era presidente? Não. 7 mil homicídios na Bahia em 2017. 7 mil. Foi um dos picos da violência na Bahia, na era petista aqui. E aí, a culpa é de quem? Está muito claro. E você pega 2016, muito próximo, 6 mil e tantos homicídios, e por aí vai. Desde do primeiro mandato de Jacques Wagner, que começou a escalada da violência aqui na Bahia, o PT abriu as portas para as facções criminosas. Tivemos um governador aí que disse que o tráfico de drogas emprega os jovens. E, à época, o secretário de Segurança Pública disse que tinha amigos maconheiros, e ele entendia que isso era normal, queria, inclusive, incentivava a legalização da maconha, das drogas aqui. Ele perdeu o cargo nesse período. Né? Aí já foi, depois que o Rui Costa saiu, ele... enfim. Então você atribui essa escalada da violência na Bahia ao PT? Ao PT, o PT facilitou. Facilitou mesmo. Né? Aí a minha dúvida é, será que são associados ou foi apenas a irresponsabilidade sobre a política de segurança pública? É a minha única dúvida. Né? Mas eu arrisco dizer que existe uma grande possibilidade disso, de associação mesmo. Tem uma pauta agora que os deputados, não só deputados, né? Mas eu acredito que isso surgiu na universidade,
que é a guerra às drogas. A narrativa da guerra às drogas. Inclusive, a gente conhece pessoas que são até pais de família, pessoas de bem, Sim. que defendem a ideia da guerra às drogas que precisa acabar, e aí entra a questão da descriminalização, legalização, enfim. O que eu fico... É um assunto que eu ainda estou em processamento. Né? Certo. Eu estou em processamento em relação a esse assunto. Como você vê, Leandro? Eu sei que você, por mais que você seja um conservador, uma pessoa de direita, tem os princípios cristãos ali, mas como você enxerga essa escalada da violência em relação à descriminalização de droga, sobretudo na Bahia ou no Brasil? Como você enxerga isso? Aí, o grande questionamento, vamos lá. A reflexão. Descriminalizar as drogas reduziria em que o poder e as atividades das facções e das organizações criminosas que atuam no tráfico? Acredito que a resposta para isso, segundo, seja por conta do encarceramento de jovens negros que são presos ali, ocupam ali o sistema carcerário no Brasil. No Brasil? Brasil, Bahia, no caso. Né? Aí, esse dado de que é no Brasil que o encarceramento é do povo negro, me desculpe, não é verdade. A gente pode falar até da Bahia, e a gente vai ter que especificar ainda mais Salvador, porque realmente a população ela é majoritariamente negra. Aí a gente também tem que trabalhar com essas proporções. Mas existem motivos, aí eu posso até reconhecer e depois eu explico o porquê. Sim, e eu vou concluir o porquê também aí existe talvez uma influência para que mais pessoas negras venham sofrer as consequências pelas faltas de políticas públicas, o que acaba incentivando a levá-los ao encarceramento. A gente pode tocar nesse assunto, sim, mas pode concluir a sua... É isso. Então, a narrativa, eu acredito que seja essa, né? A descriminalização é você tirar aquela prática, não ser mais crime, isso não quer dizer... Então o povo negro é maconheiro? Não. Pronto, Aquela sim. Eu entendo que não. Eu também sim, eu entendo que não. O povo negro é traficante? Não. Mas aí, quando a gente vai fazer a nível de dados, a maior população carcerária... De onde? Estado da Bahia, né? É negra, eu não tenho esses Bahia, dados. Salvador, a gente vai ter que trabalhar essas questões realmente da população, né, que nós temos em Salvador, que em sua maioria, de fato, né, hegemonicamente são pessoas negras. Sim. Mas aí o que a gente... Aí é que vem a questão. Primeiro que não soluciona. As organizações criminosas, e aí por isso são organizações, eles inclusive não atuam apenas no tráfico de drogas, embora mesmo que se descriminalize, porque se tiver ali carregando certa quantidade não é crime, se tiver, ou se legalizar de uma vez, nós temos um problema de saúde pública. Tem países aí que estão atravessando situações dramáticas, pessoas parecendo zumbis nas ruas. Isso vai impactar, inclusive, no atendimento à saúde. Enfim, já vivemos uma situação caótica aqui. E, obviamente, que o tráfico de drogas ilegal, ele iria continuar. Vamos lá, o cigarro aqui é crime? Não. Mas existe o tráfico de ilegal. Ou seja, vai continuar. Então, essa solução, essa utopia de solução aí, ela não vai funcionar. Agora, por quê? Aí vindo aquela questão, por que o jovem, nós temos aí um percentual de jovens negros, de influência para que os negros, aqui pegando a nossa Salvador, vão parar atrás das grades? Por causa da esquerda, por causa do PT. E aí eu vou dizer por quê. Vou explicar aqui muito claramente. Quando eu falei, nós temos a nossa educação pública caótica, como eu estava dizendo aqui, 13% da população baiana não sabe ler ou escrever, ou são semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais. Nós temos o maior índice de desemprego do país, está aqui na Bahia. Isso reflete, obviamente, aqui em nossa capital. Ou seja, as pessoas não têm perspectiva de emprego. Nós temos o pior ensino médio. Aí a violência que já tomou conta, e o PT não agiu para impedir que isso acontecesse em nosso estado, em todas as regiões, inclusive aqui em Salvador, muito pelo contrário, dizendo que o tráfico emprega jovens, como eu havia falado aqui. Se a gente for falar de saúde pública, fila da regulação, alguém na Bahia se sente seguro em ficar doente, correndo risco ali de perder a vida e ser atendido pelo SUS aqui na Bahia, aguardar a fila da regulação? Claro que não. Ou seja, é uma destruição total. Aí você pega esse jovem que está lá na periferia, o jovem negro, aí a gente vai entrar, qual a perspectiva
que esse jovem vai ter, qual o campo de visão dele, ou de referência, como a gente estava até falando aqui, sobre a vida dele. A referência dele é aquilo que o PT deu. Drogas, traficante, miséria, fome. Se mais de 50% da população aqui vive abaixo da linha da pobreza, qual é a perspectiva? Ou seja, são as políticas, ou a ausência de políticas públicas do PT aqui na Bahia, de Wagner, de Rui Costa, agora de Jerônimo e do ex-presidiário Lula, que causa toda essa desgraça que está acontecendo aqui na Bahia e que leva a população preta para a margem, ou a marginalidade, e vai para trás das cadeias. Ou seja, são essas figuras que está acabando com a vida da nossa periferia. Vai lá na periferia agora e vamos perguntar qual é a perspectiva de um jovem. Mesmo aquele que está indo para uma escola pública. Vamos lá. Vem cá, meu filho, você quer ser o quê? O quê? Você vai ser o quê aqui na Bahia? Me diga aí. Com essa qualidade de ensino. Se não tem emprego, a única coisa que o governo aprova aqui é aumento de ICMS, como teve ontem, é empréstimo, é a Bahia contra a fome. Ou seja, é o reconhecimento da desgraça que eles implementaram. Porque se eles estão há 17 anos no poder e a Bahia tá na fome, a culpa é de quem? Aí você tocou num assunto importante, inclusive esses dias na Alba teve votação importante sobre o ICMS, né? Como foi isso? E conta pra gente aí como é que foi isso. Mais um aumento, aí é importante aqui explicar para o nosso telespectador. Vamos lá. O ICMS é o imposto mais perverso que existe, porque ele incide sobre o consumo. Então você vai comprar uma cafeteira, você vai comprar uma xícara, uma das coisas mais simples, as mais, enfim, sofisticadas, e realmente você vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Bens e Consumo. Você vai pagar. E eles aprovaram um aumento de 1% já no ano passado, que passou a incidir esse ano. E agora, famintos, mais 1,5%. Quem é que vai pagar essa conta? Nós temos um ciclo de produção, né? E, obviamente, que dentro dessas camadas de produção, até chegar lá na ponta, no consumidor, esse valor, esse aumento do ICMS, vai chegar lá para o consumidor pagar. E como incide sobre o consumo, quem é que tem mais dificuldade de consumir? O pobre. É o pobre. E você que vai pagar essa conta quando você for no supermercado, quando você for comprar sua roupinha de Natal. Você não vai ter condições de comprar as coisas simples. Ou seja, vai inflacionar. Leandro, qual foi o argumento do executivo para trazer essa proposta do aumento do ICMS? O argumento é que eles vão fazer, com esse aumento do... Olha que contradição. Aí é só trouxa, aí eu vou usar essa palavra, só trouxa, só idiota, para poder absorver e acreditar num argumento desse. Não, porque nós precisamos aumentar a arrecadação, porque nós vamos fazer redistribuição de renda e nós vamos fazer justiça social com essa arrecadação, fazer políticas públicas nos municípios, porque o Estado precisa arrecadar mais para isso. Pelo amor de Deus, você vai acreditar nisso depois de todos esses dados que eu estou aqui apresentando a vocês? Desses 17 longos anos de tragédia aqui na Bahia. Vamos caminhar para 20, infelizmente, porque são 5 mandatos consecutivos do 13, do PT, da Estrela da Fome aqui na Bahia. Vocês vão acreditar que eles vão arrecadar para quê? É arrecadar para sustentar o seu sistema. O Estado aqui, ele é inchado para agregar ali os companheiros. Só quem ganha dinheiro aqui, só quem se dá bem aqui, são os amigos do PT que estão no poder. Eles precisam arrecadar para sustentar, né, toda essa estrutura que só os amiguinhos do rei têm benefício. Aí eu vou perguntar aos senhores aqui, vamos lá. Se vocês estivessem preocupados com o povo pobre, eu vou pegar o exemplo de Salvador aqui. Vocês sabem quanto eles já gastaram na ponte Salvador de Itaparica? O pessoal está atravessando já na ponte, né? Tá atravessando? Já, a ponte ilusória. Tá lá, invisível. Tipo a ponte é isso. Aí, a ponte do Equador. Pronto. Aí nós temos o VLT. Eles destruíram patrimônio histórico de Salvador, que é os trens do subúrbio, né? Mais de 100 anos de história. Que dava muita acessibilidade para pessoas. Exatamente, acessibilidade, custo, né? Os comerciantes da região, os pescadores. Estudante, eu acho que pagava 25 centavos. Estudantes, era 50... A gente tem uma conhecida nossa, que ela Vitorinha. Ia para Abraço, Vitorinha. Para a escola de trem. De trem. Agora ela vai de lancha. Né? De lancha. Aí eu pergunto, quem é que mora em Itacaranha, Paripe, Piripiri, Alto do Cabrito, Lobato, é rico? É milionário? Não. E aí eles destruíram esse patrimônio e prometeram um VLT. VLT do subúrbio. Já tá rodando lá, né? O povo tá indo para cima e para baixo com o VLT.
Aí eu pergunto aos senhores, quanto eles já gastaram sem ter um prego batido? Eu fui lá fiscalizar, sem ter um prego batido no VLT, não tem uma pedra, um tijolo, não tem um parafuso no VLT e também na Ponte Salvador de Itaparica. Vocês arriscam? Quantos já gastaram? Diz aí. 7 milhões? 7? 7 milhões? Só na Ponte Salvador de Itaparica foram 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Gastos. E Pra foi pra nada. onde esse dinheiro? Não, Nada. foi, não é de contrato, foi gasto. Não, gasto, já gastou, já foi. Aí é para estudos de viabilidade. Estudos de viabilidade para manter uma estrutura de pessoal sem que nem para quê. Mas eles precisam prestar conta disso. 300 milhões de reais. E não tem nenhum órgão que Não tem nada. fiscalize para ele prestar conta. Você gastou esse dinheiro com o quê? Cadê a nota? Vem cá. Tribunal de Contas, Ministério Público, as denúncias eu já fiz. Agora eu vou, no meu caso como deputado, eu vou até onde o meu papel Seu braço alcança. Sim. me permite. Agora, existem órgãos que deveriam fiscalizar e punir. 300 milhões de reais. Foi para onde? VLT, 80 milhões de reais. Tem o que lá? 80 milhões de reais. Respiradores, bem lembrado. Né? Obrigado aí pela pesca. Respiradores. Cadê os respiradores? Inclusive- 50 milhões de reais, uma das compras lá da REMP, que era Inclusive, teve gente da base da época do governo que falou que assinaria junto à CPI dos respiradores, não foi? Sim, a época, eu não estava ainda, né, na casa. Então, aí você vai pegando, eu estou pegando aqui alguns exemplos. Se a gente pegar a questão dos respiradores, VLT e os trens do subúrbio, que é os trens do subúrbio mais a Ponte Salvador de Itaparica, você vai chegar aí próximo de 500 milhões de bilhão. reais, meio Meio bilhão. bilhão. É. Meio bilhão. É tanto dinheiro que eu até fiquei aqui, será que é isso mesmo? Fazendo a Meio conta de Nazaré. bilhão, Pô, será que é isso mesmo? Meio bilhão do seu dinheiro. Porque não, é porque o Estado está fazendo, é o governo que cuida de gente. É como se ele estivesse tirando dinheiro do bolso dele e fazendo alguma coisa. O dinheiro é seu, o dinheiro é do povo, do pagador de impostos. Cadê? Cadê esse dinheiro? Então são questões como essas que o povo baiano precisa refletir para entender que hoje na Bahia nós estamos sendo governados por gente, ao longo desses 17 anos, um sistema corrupto que está roubando o seu dinheiro, que está maltratando, te maltratando todos os dias, destruindo a sua vida, destruindo a sua família, os seus filhos. Aí eu pergunto, qual é o futuro de um menino? Aí vamos agora, digamos assim, ir às minúcias. Qual é o futuro de um menino que nasce lá em Itacaranha, frequentando uma escola pública, em que ele olha para um lado, olha para o outro, só tem violência, abandono, possibilidades e iminência até de morte, de ser violentado. Qual é o futuro? Ele vai olhar para onde? Aí eu pergunto, quem é que está fazendo isso? É o PT. É o PT que está fazendo isso. Então é hora de pensar em mudança. Gente, olha, até independente de questões partidárias ou de grupo de poder, a alternância de poder ela é importante. E hoje o que nós vivemos na Bahia é uma ditadura. E se falou tanto em genocídio, aqui na Bahia nós vivemos o verdadeiro genocídio. E eu tenho como explicar e mostrar isso. Sim. Nós vivemos o verdadeiro genocídio. Se você parar para pensar, só a taxa de homicídios, 7 mil homicídios em 2017. Vamos pegar aí essa base. Entre 6 e 7 mil homicídios. A média de pessoas que morrem na fila da regulação sem ser atendida. Eu não estou falando de gente que demora de atender e depois vai... Não, é sem ser atendida, sem ter a chance de ter o atendimento para buscar a sobrevivência. São 6 mil pessoas por ano. Aí você pega 7 mil assassinatos. Eu estou pegando só 2 dados. 7 mil assassinatos, mais 6 mil que morrem na fila da regulação. São 13 mil pessoas por ano. 13 mil pessoas por ano o PT mata aqui na Bahia. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro genocídio. Agora, deputado, falando um pouco mais sobre a questão da sua atuação na ALBA, o senhor começou já de forma bem quente, né, atuando na ALBA. O senhor deu entrada no projeto, né, que foi a CPI do MST. Me fala um pouquinho sobre essa CPI e em que andamento está, como é que foi o desenvolvimento. Beleza, ótimo. Aí é importante aqui, uma pequena introdução para que a população entenda o porquê dessa CPI. MST
ou parte do MST, principalmente as lideranças, eles não são movimentos sociais. Essa narrativa é um movimento social, coitadinho, sem terra. Esqueça isso, ali é um esquema de bandidos. É um esquema de bandidos, é um movimento terrorista. Essa é a realidade, um movimento terrorista. Inclusive, só para contextualizar ainda mais, dentro dos acampamentos do MST, eu não estou falando nem agora da defesa dos donos de propriedade, eu não vou, nem cheguei nessa parte, vou chegar. Dentro dos acampamentos do MST, os líderes e o grupo, os terroristas que estão à frente do MST, eles ameaçam aquelas pessoas que lá estão, eles ameaçam para seguirem a regra à risca. Mulheres, inclusive, são abusadas de todas as formas. Pessoas são ameaçadas e agredidas, porque se não seguir a regra, são expulsas e até serem expulsas são abusadas de várias formas e sofrem o trabalho escravo lá dentro. Porque aqueles que estão ali dentro daqueles acampamentos trabalham para favorecer aqueles que são os comandantes da situação. Então nós temos uma situação de escravidão dentro dos acampamentos e essas figuras criam esses movimentos para invadir a propriedade alheia. A forma que o senhor está falando aí me lembrou um campo de concentração. Mas exatamente. Aí eu pergunto, cadê o Ministério Público do Trabalho para ir lá fiscalizar esse trabalho escravo? Não vão. Cadê o MP para poder investigar os crimes que acontecem dentro dos acampamentos? Não vão. E as denúncias são reais, são gravíssimas. Inclusive, a CPI Nacional do MST revelou muitas atrocidades. Eu já vinha denunciando isso daqui e a CPI do MST lá nacional comprovou o que eu estava falando, que é verdade. Que é verdade. Uma das invasões que eles promoveram aqui no sul da Bahia, uma mulher, e olha que não é uma grande propriedade não, viu? Uma mulher estava tomando banho sozinha em casa, porque o marido tinha saído, uma mulher estava tomando banho, eles invadiram armados, arrombaram a porta, a mulher não teve tempo nem de vestir a roupa, a sua nudez foi exposta, agressivos, armados, e eles expulsam as famílias de lá para fazer o quê? Justiça social. Então, o que acontece na realidade, eles são criminosos, são invasores, são terroristas, são criminosos de todas as formas, de todos os tipos. E aí, em razão dessa situação, foi que eu apresentei o requerimento para a CPI aqui na Bahia. Eu tive as assinaturas necessárias, mas o PT controla a Assembleia. Eu estou falando PT, eu falo governo. Eles interferem lá dentro. Embora seja um poder diferente, né? Embora seja um poder diferente, mas eles controlam tudo, até as comissões. E aí o que acontece? Nós conseguimos as assinaturas porque o agro, os produtores, pequenos produtores, se organizaram, criaram o movimento Invasão Zero e começaram a pressionar os demais deputados que estavam ali. Não sei, eu não vou assinar. Conseguimos as assinaturas. Ultrapassamos todas as etapas do regimento interno. Entreguei na mesa diretora. Eles arquivaram sob o argumento de que nós não teríamos competência para tratar sobre reforma agrária. Eu fiz, não estou tratando de reforma agrária. Estou tratando de crimes que ocorrem nessas invasões. E tudo isso tem repercussão econômica, repercussão sobre segurança pública e social. E isso é interesse, sim, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Eu não estou tratando sobre reforma agrária. Ingressei com mandado de segurança e nós conseguimos uma liminar. E o desembargador, doutor Cássio, determinou que se instalasse imediatamente a comissão, a CPI. E até o momento eles não cumpriram a decisão, recorreram, estamos aí agora brigando na justiça. Essa é a verdade. Só que você que está aí do outro lado, se você ficar recebendo informação só da Globo, se você ficar recebendo informação só, ou melhor, desinformação só da grande mídia, sinto muito, você vai ser enganado. Você vai formar a sua opinião embasado em desinformações. E vai estar aí, infelizmente, servindo como um zumbi da esquerda, repetindo mentiras. Essa é a verdade. Bom, gente, a gente está aqui com o deputado Leandro Jesus. Eu acho que esse aqui foi o programa mais polêmico. Rapaz, ele está dentro do top 5 dos mais polêmicos. Mais quentes, assim. Inclusive, a gente tem gente, tanto do governo quanto oposição ao governo, que desabafou aqui, abriu o coração. Agora é importante. É importante. Esse é o espaço de diálogo que permite a visão de diversos pontos de vista. E se você está aqui até agora, está gostando do programa, então já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais notificações. Fala aí pra gente quem é o deputado nos comentários que você quer ver aqui
O né? prefeito do interior. Ou prefeito também, tanto faz. Chama que a gente quer conhecer, a gente quer apresentar para o povo. E, deputado, Agora, falando um pouco, né, sobre a questão, o senhor falou aí Dan, sobre... rapidinho, só para eu não esquecer. Hum. Se a gente quiser encontrar, e as pessoas, o público quiser saber como acompanhar sua rotina na Câmara, na Alba, faz como? Como é que essas pessoas te acham nas redes sociais? Olha, nas redes sociais, qualquer delas, daí Instagram, Facebook, ou o X agora, né, que era o o antigo Twitter. Twitter, né, você vai lá, @vou com Leandro. Vou com o Leandro. Vou com Leandro. Então você me encontra lá. A gente também estou no YouTube, né, Leandro de Jesus Oficial. Acompanha lá. É importante que não precisa me dar razão em tudo, mas pelo menos ouça, porque é importante você ter acesso a pelo menos a informações de campos de visões diferentes para você formar o seu juízo. Sim. Né? Isso é importante. E uma coisa que eu deixo aqui muito claro para todos que estão aí nos assistindo, já deixei isso claro para os meus colegas lá na casa, para todos, eu não estou preocupado com o projeto de poder. Eu não vim a este mundo com o carimbo na testa de deputado. E quando eu morrer, eu não vou levar nada deste mundo, eu estou aqui para cumprir uma missão cristã. Então não estou preocupado com vaidade, eu sou deputado, eu quero isso ou aquilo, eu quero poder. Não estou preocupado com nada disso. Então, se for um mandato na minha vida, eu quero entrar e sair de cabeça erguida. E com a minha consciência tranquila de que eu não feri os meus princípios, de poder olhar para o rosto dos meus filhos e eles se orgulharem de mim. Porque desse mundo não vamos levar absolutamente nada. Quem vai estar aqui daqui a 50 anos, 60, 70, 100 anos? Ninguém. Vai levar o quê? Nada. O que importa é o legado, são os ensinamentos que nós vamos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos. E esses caras que estão aí, os políticos tradicionais, esses caras parecem que pensam que vão viver para sempre. É um negócio meio doido, é uma distorção da realidade. Eles acham que vão viver para sempre. Eles estão querendo acumular. É o amor pelo cargo, é o amor pelo dinheiro, é o amor é a vaidade de estar ali naquele espaço e vai acumulando. Parece que vai chegar um momento, vai ter um castelo de ouro, vai sentar lá e vai ficar para sempre. Não vai, filho, acorda. Não vai. Todo mundo vai morrer. E você não vai levar absolutamente nada, vai ficar fedendo igual a todo mundo lá, quando enterrar, vai sair morotó, vai ficar fedendo, e acabou. E aí, o que é que vem depois? Uhum. E como eu sou cristão, obviamente, eu acredito na eternidade, e eu quero estar ao lado do meu Senhor. Ponto. É o que eu acredito. Sim. E aí, você me levantou 2 pontos aqui, né? Antes, assim, é muita coisa para perguntar, né? Talvez a gente não consiga, o tempo não permita, mas o senhor me levantou 2 coisas. A gente falando aí da CPI do MST, o senhor falou sobre terrorismo. E eu conferi e vi que o senhor tem um projeto falando sobre a não contemplação de figuras que historicamente foram consideradas terroristas, nazistas. O que motivou o senhor a dar entrada nesse projeto? O que motivou isso é exatamente o fato de hoje no Brasil, nós temos, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil. Nós temos figuras ligadas ao comunismo que são, de certa forma, homenageadas no Brasil, com nomes de rua, a exemplo do Marighella, em nomes de escolas. E essas figuras são terroristas. O comunismo, aí é importante a gente destacar isso aqui, o comunismo ao longo da história, e aí o professor aqui de história aqui me corrija se eu estiver errado, ao longo da história existem números aí, né, que entre 100 a 150 milhões de pessoas ao longo da história foram assassinadas pelo comunismo de todas as formas, seja com fuzilamento, seja deixando morrer pela fome, e de várias formas de atrocidades possíveis, seja no regime comunista chinês, seja na União Soviética de Lenin, de Stalin, e outros regimes comunistas. Estamos vivendo aí regimes atuais, como na Coreia do Norte, que a pessoa não pode nem sequer sair do país, não pode circular dentro do seu próprio país de maneira livre. Cuba, Venezuela, agora que destruiu o seu estado com o socialismo, com essas variantes do comunismo. As pessoas lá não tem nem gato mais circulando pela rua, nem pombo, porque o povo comeu tudo. Porque não tem comida. Então eles destroem a vida das pessoas, assassinam pessoas, e o número é esse. Então, como é que eu posso aceitar em meu país que pessoas ligadas ao comunismo sejam homenageadas, sejam colocadas em evidência? Então, do mesmo modo que temos que repudiar o nazismo, que temos que repudiar o fascismo, né? E o fascismo não é isso que eles propagaram ao longo desses últimos períodos aí, não. O fascismo real está ligado à esquerda.
Ah, não, porque o fascismo é de direita. Esqueça isso. São faces de uma mesma moeda. É a concentração de poder em uma figura ditatorial. Aí, claro que tem algumas nuances ali, algumas diferenças, né, que a gente tem que analisar, mas, ao fim, é a mesma finalidade: concentração de poder, terrorismo, assassínio, fome. Né? Então, como é que eu posso aceitar que em nosso país figuras terroristas, figuras que assassinaram milhões de pessoas, sejam homenageadas? E aí o pior, no Brasil nós temos um partido comunista. Como é que pode um negócio desse? É a mesma coisa para o povo assimilar, né, de maneira simbólica. É a mesma coisa se tivesse aqui um partido nazista. É a mesma coisa. Aliás, o comunismo matou até mais, muito mais do que o nazismo. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Sim, sim. Então, esse projeto é exatamente para isso. Sejamos corretos, né, para defender a verdade, o bem e a justiça, e sejamos atuantes também para combater o mal e expor o mal em nosso país. Agora, Leandro, eu vejo assim, você expondo sua opinião de maneira livre, você já deixou muito claro que você tem uma missão, que é zero vaidade, você faz porque você está imbuído com um propósito, né? Como você acabou de dizer. Só que assim, eu vejo você batendo em muita gente, eu vejo você lutando, não vou nem dizer batendo em muita gente, eu vejo você debatendo e lutando com base daquilo que você acredita e tem um preço a ser pago por isso. Eu fico me imaginando, você não é ameaçado não? Ninguém te ameaça de morte? Olha, Porque a gente sabe que a gente vive numa... Enfim, a gente sabe que bater demais, a gente tem uma consequência, né? sim. Em relação a isso. Você é ameaçado de morte? Olha, como é isso? como você bem disse, não é nem bater, é falar a verdade. E a verdade tem que ser dita. Né? Então, a gente estava conversando aqui antes, e nós não podemos, em hipótese alguma, relativizar a verdade. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para dizer a verdade. O meu compromisso é primeiramente com Deus, com a missão cristã que Ele me deu, e com as pessoas que votaram em mim. Então eu não posso relativizar o meu compromisso e a verdade que eu defendo. E obviamente que dentro desta missão, nós sofreremos ameaças sim. E ameaças já ocorreram, diretas e indiretas, já ocorreram de todo tipo. Seja questões relacionadas à integridade física ou em relação ao meu papel enquanto parlamentar. Mas aí eu volto a dizer, eu não vim a este mundo com carimbo de deputado e eu não vou viver para sempre. E eu acredito que Deus é que vai permitir, se vier ocorrer, por exemplo, uma tentativa de assassinato contra a minha pessoa, se acontecer, eu vou para a glória, meu filho. Eu não tô, claro, eu não quero morrer porque tenho filhos, eu amo a minha esposa e tal, mas um dia todos nós vamos passar e nós temos que cumprir o nosso papel. Aí eu volto, falando enquanto cristão, e nesse compromisso, nessa missão de fé, se nós hoje podemos conhecer a Cristo, podemos conhecer a doutrina de Cristo, a palavra da salvação, muitos lá atrás morreram em nosso favor. Não apenas o nosso Salvador entregou a vida dele por nós, mas nós tivemos os pais da igreja que foram apedrejados, crucificados, jogados às feras. E tudo isso por amor de pessoas que ainda viriam no futuro, que somos nós aqui, que eles nem conhecem. Então, quem sou eu para me acovardar? Não vou me acovardar, seguirei falando. Já tentaram, já falaram, pegue leve, não é assim, para que falar isso? Deputado, cuidado, olha aí. As indiretas e outras coisas que já aconteceram, mas não adianta. Eu tenho esta convicção e não vou mudar. É um compromisso que eu tenho de vida, de fé, e volto a dizer, eu entendo o voto não como um simples apertar de teclas. Eu entendo o voto como uma relação de confiança. E eu tenho um compromisso com quem votou em mim. E ponto, eu vou seguir isso. Agora, deputado, me diga uma coisa. O senhor é inegável que houve uma retomada do poder da esquerda, tanto a nível federal, e no caso estadual eu já não digo tanto, porque, na verdade, a eleição de Neto foi um aviso forte para a esquerda de que eles precisam tomar cuidado. Acabou o café. Acabou o café. Acabou o café. Então, até o final, o Não, Leandro vai ficar... Tem uma gotinha aqui, peraí. O homem é uma máquina do café. Então, assim, é nítido que houve um aviso para o PT no estado da Bahia de que algo estava errado. Porque se há um tempo atrás, Jacques Wagner chegou a ter, e até o próprio Rui Costa, uma votação expressiva em comparação ao segundo colocado, nessa vez foi diferente e criou-se ali um sinal de alerta. Já no governo federal, a gente teve também aquela disputa acirrada
mas houve uma tomada do poder por parte do PT. O que o senhor acredita que a esquerda usa ou possui de estratégia e que falta na direita para uma construção de projeto, né, de larga escala? E o que o senhor acha que isso pode ser aproveitado de toda essa experiência aí que aconteceu em 2022 para as eleições de 2024, que, querendo ou não, um grande preditor, um caminho para 2026? Olha, é importante a gente destacar, digamos assim, vamos falar um pouco de... Vamos falar assim como se fosse perfis, né? Sim. E aí a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Então, a esquerda, ela mente, ela engana, ela trapaceia, ela rouba, ela usa o sistema para prejudicar o oponente, ela persegue e, se precisar, ela vai matar. Essa é a verdade. Como o Jair Messias Bolsonaro quase perdeu a vida. Né? E aí, até quem está aí do outro lado, não vou falar de esquerdista, que isso daí nem me interessa, aquele esquerdista Cristalizado. militante, né? Não, isso aí. Mas vou falar para você que, digamos, não tem uma opinião formada. Aquilo ali foi uma tentativa de assassinato, de homicídio, que foi a mando da esquerda. O cara era afiliado ao PSOL. Colocaram o nome dele lá na Câmara dos Deputados para que no dia da tentativa de homicídio parecesse que ele estava lá entrando na Câmara dos Deputados, um álibi. Advogados caríssimos apareceram lá, né, para defender o cara e protegeram ele no sistema. Ele está protegido no sistema, ele não está preso, ele está protegido. O sistema está protegendo ele para se proteger. Né? Essa é a realidade. Então vamos lá. Então eles matam. Eles não jogam dentro das quatro linhas, então esqueça esse negócio de legalidade, de constituição, disso, daquilo. Eles não respeitam absolutamente nada disso. Só que nós que somos da direita, e aí com princípios cristãos, nós não podemos agir dessa forma. Nós não vamos trabalhar com mentira, com enganação, nós não podemos matar pessoas, nós não vamos agir da mesma forma que eles. Então tem que haver essa separação, porque senão nós seríamos como eles. Deixaríamos até de ser cristãos. Então tem esses pontos que nós temos aqui que separar. Agora, para além disso, obviamente, considerando quem nós somos e como nós agimos, nós precisamos passar a influenciar mais, ocupar mais espaços. Nós temos que influenciar principalmente sobre as questões culturais. Nós temos que lutar contra essa hegemonia cultural da esquerda, essa senzala ideológica que eles criaram no Brasil, aqui especialmente na Bahia, por exemplo, para que nós possamos passar a formar e informar as pessoas, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos informando pessoas, nós temos também capacidade de formar pessoas. Temos que ocupar outros espaços de poder e de influência também na sociedade. Então, eu acho que falta um pouco desse tato, né, da direita de entender que precisamos influenciar também nas periferias. Nós precisamos voltar também à nossa capacidade de fazer caridade. Aquilo que o PT se utiliza, né, por exemplo... Importante, o senhor falou isso aí. Né? Caridade, isso é importante. O PT se apropriou do papel, a esquerda se apropriou do papel que era da igreja. Só que, obviamente, eles se utilizam disso como uma forma de engano, de mentira, para aprisionar as pessoas. A caridade, ela é para libertar as pessoas. É um ato de amor verdadeiro, né, para libertar as pessoas. Então, a esquerda se apropriou disso e hoje eles ocupam a periferia, se fazendo de bons moços, né, para ajudar as pessoas, para levar o assistencialismo deles, que é uma grande mentira, uma grande enganação, para aprisionar as pessoas. Então, nós que temos o verdadeiro ato de caridade, de amor, de ajudar, de estender as mãos às pessoas, nós precisamos voltar a intensificar isso, principalmente voltado aos pobres, voltado às nossas periferias, dizer, olha, nós estamos aqui, estamos com você, eles estão te enganando. Mas temos que ganhar a confiança também dessas pessoas nesse ato de amor, isso é importante. Então, nós precisamos melhorar muito em algumas coisas, mas mantendo aí os nossos valores e princípios, como eu disse. Perfeito. Agora, deputado, o senhor falou de uma coisa, o senhor falou sobre legalidade, né? E agora, se eu não me engano, na Alba tá tendo não vou dizer que é uma polêmica, mas como é que você enxerga a questão da reeleição do presidente da Câmara aqui da Alba? Porque abriu-se um precedente no Brasil, né? Inclusive no município a gente teve isso aqui, né? Nas eleições de Geraldo Júnior. Isso. E aí, explica para o povo como funciona, porque assim, eu entendo que essa linguagem, assim, eu entendo, o Daniel entende, a gente entende como funciona essa questão do biênio, mas eu queria que o senhor, enquanto um deputado nessa autoridade, explicasse para as pessoas, até de uma
utilizando até de uma função pedagógica, né? Porque tem muita gente que assiste a gente que não faz ideia da linguagem que a gente utiliza. Por isso que a gente tenta falar o mais fácil possível para as pessoas entenderem. Como funciona na ALBA? Qual a função do presidente da Câmara e como funciona legalmente a ideia do mandato dele? Perfeito. Olha, a questão da eleição e reeleição do presidente da casa ou da mesa diretora é uma questão que está prevista em nossa legislação, no caso aqui, nossa legislação estadual, nossa Constituição estadual trata sobre isso. Ele pode trazer regra A, B ou C. Então, por exemplo, tem alguns estados que permitem a reeleição dentro de uma mesma legislatura, outros estados não permitem. A gente teve a situação aqui de Salvador que antes não podia, depois pôde. Então, eu vejo essa questão como regra. Não é que é certo ou que é errado. O que precisa é, de fato, haver ali o consenso do que é melhor. Então, eu vou falar aqui, levando em consideração isso, o papel do presidente da casa é a sua condução, é pautar os projetos, colocar na pauta ali exatamente para que seja apreciado. O papel, digamos assim, principal é essa gestão, digamos assim, vamos falar desse tema assim, essa gestão dos projetos que são... Que vai vir à pauta. Que vai vir à pauta e colocar em votação, convocar todos os deputados para essas pautas, para votação, para apreciação, para discussão, enfim. Para mim, o principal objetivo é esse. E, obviamente, que o que nós temos hoje na ALBA, e aí eu vou dar aqui, digamos assim, falar, como se diz, né, o papo reto, sem curva. Hoje na ALBA nós temos duas opções. Ou é a continuidade de Adolfo Menezes, ou vai entrar o Rosenberg do PT. São as duas figuras mais fortes lá. Ponto. Mas, Leandro, por que você não lança sua candidatura? Ora, se eu for para... Eu não quero enganar as pessoas. Eu poderia, para fazer propaganda, não, eu lancei minha candidatura aqui para poder mudar as coisas na ALBA. Seria muito fácil fazer propaganda em cima disso, mas eu não vou enganar as pessoas. Eu não tenho condição de ganhar uma eleição dentro da ALBA, porque o sistema lá é bruto. Já existem composições políticas internas lá dentro. Eu não vou entrar nesse jogo para fazer propaganda. Né? Eu quero fazer o que é certo. Então, hoje lá na ALBA, ou continua Adolfo Menezes, ou vai entrar o PT com Rosenberg. E eu não quero que Rosenberg entre, porque, imagina, os caras já estão governando o Estado ao longo de 17 anos, vai caminhar para 20, e de repente eles terem essa predominância agora, essa total hegemonia também na Assembleia Legislativa, aí acabou. Acabou, fecha as portas, poderemos chamar aí a Assembleia Legislativa de carimbador de projeto do governo, vai virar um cartório, acabou as funções. Então, eu não quero, em razão desse contexto, eu defendo a reeleição. Sim. Porque eu não quero que o PT... Aí é uma questão, aí é que eu trago essa explicação, é uma questão estratégica. Essa questão estratégica, ela é ilegal? Não. Se houver, havendo uma apreciação, uma aprovação na casa, não é ilegal, é uma alteração legislativa, né? Nas nossas leis estaduais. Então, por estratégia, eu entendo que sim, eu espero que passe essa PEC e que nesse contexto, em razão, ou Rosenberg do PT ou a continuidade de Adolfo Menezes, nesse contexto eu prefiro a continuidade do Adolfo. Gente, tá quase acabando a nossa entrevista, a gente tem pouquíssimas perguntas aqui para fazer o deputado, mas se você ficou até aqui, então não se esquece de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho. Lembrando, o Instagram do deputado é? Vou com Leandro. Todas as redes sociais, o nosso é Cortes Political Question no Instagram. Também siga o V Notícias. Agora, deputado, o senhor fez uma passeata Provida, se eu não me engano, ou foi um dos organizadores dessa passeata Provida. Sim, ocorreu aqui em Salvador. E protocolou um projeto anti-aborto na ALBA. Fala um pouco sobre esse projeto e sobre, assim, há um risco eminente, de fato, de políticas dessa natureza serem aprovadas no nosso estado. A gente vê que essa discussão está muito latente a nível nacional. Mas a nível estadual existe, de fato, um risco a esse tipo de política? Com toda certeza. Lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por exemplo, tem deputados que defendem o assassinato de bebês, porque a gente tem que dar o nome correto. O aborto, na realidade, é o assassinato de bebês, de seres inocentes, no ventre de suas mães, e das maneiras mais perversas possíveis. Né? A exemplo de introduzir na mulher um objeto para despedaçar o bebê aos poucos até ele morrer e vai tirando os pedaços. Né? Então, assim, isso é de uma perversidade sem tamanho. E eles querem a ideia da DPF 442, do PSOL, não poderia ser diferente. Eles ingressaram com essa ação no STF. Para vocês terem ideia, um dos argumentos que eles trouxeram, que é um argumento, é um precedente do ministro Barroso,
eles dizem que o feto, ou seja, o bebê, a criança no ventre de sua mãe, eles não têm, não é uma pessoa. Ou seja, é a desumanização, né, do ser vivente, da criança, do bebê que está ali dentro do ventre de sua mãe. Eles afirmam que aquele bebê não tem um projeto de vida. Não tem um projeto de vida. Eles afirmam que aquele bebê não tem um valor comunitário. Não tem valor comunitário. E que por essas razões, caberia ali o assassinato desse bebê, que é o aborto, até a 12ª semana. Aí eu pergunto aos senhores, este mesmo argumento que o Barroso trouxe, que o Barroso criou precedente e que o pessoal trouxe em sua ação. Esse tipo de argumento caberia, por exemplo, para pessoas que estão em cima de uma cama hoje, sem capacidade de locomoção, por doenças diversas, ou pessoas que tenham uma situação especial. Poderia-se dizer, esses mesmos argumentos poderiam ser utilizados. Olha, isso aí não é uma pessoa, não tem projeto de vida, não tem valor comunitário. Foi desenganado. Então, ou seja, é um projeto, mais um projeto genocida, um absurdo que nós estamos vivenciando, e que, inclusive, dentro da gestação, na verdade, deixa já uma brecha. Eles trabalham assim, eles vão avançando aos poucos, já vão deixando uma brecha. Esse argumento que eles querem utilizar para aprovar o assassinato de bebês até a 12ª semana é o mesmo argumento que depois vai permitir para chegar até o 9º mês. Porque vale para até o 9º mês. Então, é algo perverso, desumano. E tem um depoimento que depois eu vou procurar e vou encaminhar para vocês, de uma jovem de 20 e poucos anos, na época quando ela gravou esse vídeo, a mãe dela foi estuprada. Eu estou trazendo aqui este exemplo e a lei não trata de estupro. O estupro já é uma exceção para que a mulher possa abortar. Estou usando isso aqui só como exemplo. Na verdade, a DPF, ou melhor, a ação do pessoal, visa o assassinato de bebês, independente do que ocorreu. Engravidou, vai lá e aborta, 12ª semana, o bebê já formado, coração batendo, atividade cerebral, tudo. O bebê está formado. Então, é o que eles querem fazer. Mas quando você ouve uma jovem que, digamos assim, é fruto, entre aspas, aqui de um estupro, e ela agradecendo a mãe dela. Mãe, obrigado porque você não me abortou. Eu estou aqui viva hoje por conta do seu amor, apesar do trauma que você passou. E aí ela chora, você vê, é uma vida. Agora, imagina crianças ou situações que não têm a menor justificativa e você destroçar um bebê de maneira perversa ali dentro, e você legalizar esse genocídio aqui no nosso país, é algo absurdo. Então, nós temos esse projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que visa criar exatamente essa proteção ao nascituro. Mas não só a proteção ao nascituro, ao bebê, mas também à mãe. Né? Trazer esse trato exatamente para proteger a vida. Porque o aborto, inclusive, traz traumas àquela mulher que abortou, são traumas absurdos, psicológicos. Aumenta, inclusive, a taxa de suicídio, de vício em bebidas. É um trauma que fica. Então, como é que nós podemos tratar desta forma a situação? Não podemos. E, obviamente, que estaremos aqui lutando sempre a favor da vida e contra essas políticas públicas da esquerda que visam exatamente desafiar as nossas crenças e valores e, obviamente, que visa aí destruir e atacar a vida de inocentes, estes que não podem nem se proteger, né? Então, vamos seguir lutando. Pronto. Então, deputado... Já foi? Nossa entrevista que isso, tá rapaz. acabando. Vamos continuar, vamos fazer mais uma hora aí. Foi maravilhosa, foi muito bom ter o senhor aqui. Obrigado por essa atenção. A gente já queria trazer o senhor há um tempo, mas tudo acontece na hora certa. E antes da gente terminar, a gente tem o nosso Pinga-Fogo aqui. Pinga-Fogo, olha aí. É o Pinga-Fogo. É a marca de um café. Mas não compre não. Já tá pensando em café. Mas não compre não, que Pinga-Fogo. Cadê esse nome de Pinga-Fogo? Foi até seu colega, Diego Castro. Foi? Olha aí, Desse pronto, olha aí. Então é o seguinte, a gente vai falar alguns nomes e de forma bem breve o senhor vai falar o que esse nome remete ao senhor, beleza? Pode desabafar, fique à vontade. João Roma. João Roma é um desbravador, um cara que eu conheci fazem mais ou menos 2 anos, muito sincero, muito nordestino, um cara raiz, de muita boa fé e vontade de ajudar a nossa Bahia. Então, me surpreendeu, inclusive, bastante
essa humanidade, né, no João, porque são poucas pessoas que têm essas características, né? Então, é uma pessoa que eu aprendi a gostar e a respeitar bastante por conta dessas características dele. Jerônimo Rodrigues. Mais um capacho do sistema, do PT, da destruição, de tudo que nós falamos aqui, de tudo que significa a derrota, o mal, a fome, a miséria, a violência. Inclusive, ele é parte disso, não só agora como governador, mas dentro do próprio sistema enquanto secretário de Educação que entregou aí esses dados péssimos de analfabetismo, o ensino médio um dos piores do Brasil, os piores resultados no Enem, enfim. Então, assim, é o resultado da destruição. Uma figura que está tentando ganhar popularidade virando TikToker, fazendo dancinha, é um negócio bizarro. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, olha, é uma figura bastante polêmica. Eu faço questão aqui de dizer que ele errou bastante, principalmente nesses últimos atos dele, por mais que ele tenha sido provocado. Houve provocações realmente que ocorreram ali contra ele, mas ele reagiu de uma forma, digamos assim, descompensada, porque tem momentos na vida que, por mais que a gente sofra uma provocação, às vezes até grave, nós temos que ser inteligentes, né? E essa última reação dele, que o levou de volta à prisão, inclusive, eu acho que ele não agiu ou reagiu de forma inteligente, que acabou resultando nessa situação. Mas no seu discurso, no seu conhecimento, ele sempre mostrou uma boa desenvoltura, mas eu acho que digamos assim, nesses 5 anos para cá, em que ele inclusive tentou se aproximar da direita, do conservadorismo, ele acabou se perdendo. E obviamente que tem um histórico lá atrás que, digamos assim, mancha um pouco, né, a história dele, inclusive com a própria figura do Lula, etc. Mas está aí nessa situação lamentável e eu acredito que o sistema não vai deixar ele sair de lá da cadeia vivo. Lula, eu posso dizer assim, se existe o pai da mentira, que é o Satanás, Lula é o seu primeiro herdeiro, é o enviado principal para desgraçar o Brasil e é isso que ele vem fazendo, é o líder da maior história de corrupção, não só do Brasil, mas do mundo. É um sujeito mentiroso, enganador, e ele tem talento para mentir, para enganar quando ele quer convencer as pessoas do que quer que seja. Ele inventa histórias, né? Como, vou dar aqui um exemplo, quando ele quis convencer as pessoas sobre o aborto, aí ele conta que conheceu a mulher aqui na Bahia, que estava cutucando a vagina com uma agulha para tentar abortar, enquanto as mulheres ricas vão para a Europa e abortam livremente, que todo mundo deveria ter direito ao aborto. Então ele vem e conta a historinha de vitimismo, de pobreza versus riqueza e tal, para depois chegar e induzir as pessoas a abortar. Então é um mentiroso, é um desgraçado, é um miserável, que deveria estar preso. É um sujeito realmente que a gente olha para a cara e dá nojo, sabe? Dá nojo. Então, infelizmente, estamos com o nosso Brasil governado por essa figura, mas eu penso que nada melhor de a gente analisar mesmo um contexto como esse, que a população agora está tendo a oportunidade de ver toda a desgraça que voltou a acontecer no país. Bolsonaro, mesmo enfrentando uma pandemia, ele entregou o Brasil com superávit de 50 bilhões de reais, ou seja, entregou o país equilibrado financeiramente. Lula já quebrou o país, já temos aí um desequilíbrio fiscal, um déficit de mais de 100 bilhões de reais. É o cara que está aí viajando, aí gastando dinheiro, já gastou mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma nesse período. E criticavam tanto o Bolsonaro. Cortes do Bolsa Família, só aqui em Salvador foram 12 mil cortes em Salvador. No país inteiro foram milhares e milhares de cortes do Bolsa Família. Nós temos aí os cortes diversos na educação, na saúde, enfim, nas áreas essenciais da nossa sociedade. Foram vários cortes, ou seja, ele simplesmente quebrou o país e o arroxo que está acontecendo, os cortes que prejudicam todas as áreas essenciais e o pior, agora essa reforma tributária, que ele gastou 2,1 bilhão para comprar deputados, para votar em favor dessa reforma tributária, que é para concentrar poder. Ou seja, essa greve de prefeitos que nós vimos agora, coisa que nunca aconteceu no país, pelo menos eu não me recordo, né? Aconteceu aqui, vai piorar, porque vai concentrar agora toda a arrecadação, inclusive de ICMS, de imposto sobre serviço, que é do município, vai concentrar tudo lá na União, um conselho federativo que eles querem criar para dominar tudo, e os prefeitos e governadores vão ficar com o pires na mão. Ou seja, vai ter que agradar
o presidente, agradar ali aquele grupo de poder para poder receber dinheiro. Isso é absurdo, isso é uma afronta ao Pacto Federativo. Na verdade, toda a influência, inclusive sobre questões fiscais, tributação, distribuição, enfim, seja lá, todas essas questões aí, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. De cima para baixo é ditadura. E de baixo para cima é que você vai ter mais liberdade. É o povo que tem que influenciar e não o contrário. É o povo que tem que decidir, não o contrário. Então Lula está fazendo isso exatamente para a continuidade da implementação do regime ditatorial que ele está fazendo aqui. E eu estou avisando. Hoje, você que aí, porventura, não acredita em mim, amanhã, se isso se implementar, você vai chorar, vai lembrar do que eu estou falando e vai dizer, rapaz, aquele cara tinha razão. Para fechar, mas esse vem com duas perguntas. Bolsonaro. Bolsonaro, para mim, representa exatamente o despertar da nossa direita, junto com o Olavo de Carvalho, figuras, para mim, que são exemplo. É a liberdade, é o retorno do amor à pátria, é despertar em nós a capacidade de nos reunirmos por esses valores e princípios e nos entendermos como um povo, né, conservador, que quer um Brasil diferente, que quer a defesa da família, a defesa das nossas crianças, né, que quer um Brasil sem corrupção, que quer um Estado mínimo, menos inchado, com menos ministérios, por exemplo, com menos impostos, né, de fato voltado para o povo, para o desenvolvimento econômico, para a liberdade. A grande diferença de Lula e Bolsonaro é a seguinte, Bolsonaro e Lula. Enquanto o Bolsonaro, toda a sua política econômica é para trazer liberdade para o povo, através do desenvolvimento econômico, exatamente que permite às pessoas a serem livres. Porque uma pessoa livre na sua consciência, na sua formação, e uma pessoa livre economicamente, ela pode tomar a decisão que ela quiser. Inclusive votar contra aquele político. Uma pessoa que ela está presa, dependente do Estado, subjugada, ela se torna uma vítima muito mais fácil da imposição do Estado. E é isso que Lula faz. Está aí a grande diferença. Então, por isso eu gosto de Bolsonaro. Ele não é um cara vaidoso. Ele formou líderes. Não é à toa que elegeu senadores, elegeu Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Ou seja, ele não quer concentrar poder. Ele sempre disse mais Brasil e menos Brasília. E assim ele agiu. Zerou impostos. Criou o Auxílio Brasil exatamente para dar uma capacidade de mudança na vida das pessoas. O Bolsa Família de Lula lá atrás era R$50, cento e poucos reais, para exatamente manter as pessoas ali no cabresto. Foi Lula e João Roma, aqui da Bahia, vale destacar, nosso João Roma, que criou o Auxílio Brasil, permitindo às pessoas terem acesso ali a R$600, e se voltar a trabalhar, isso na época, se voltar a trabalhar de carteira assinada, não perdia, ficava ainda 2 anos recebendo, com um acréscimo de R$200. Exatamente para quê? Para as pessoas olharem assim, olha, agora eu posso acreditar e voltar a sonhar em ser livre, poder buscar alguma coisa, buscar mudança. Então, é isso que eu acredito. Liberdade. Então, eu tenho o maior orgulho de defender o maior presidente da história desse país, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Agora, a última pergunta, emendando com Bolsonaro. O senhor consegue citar um erro que Bolsonaro cometeu enquanto presidente? Um erro que ele cometeu enquanto presidente foi talvez, eu não sei se, talvez um erro estratégico, mas não um erro de pessoa ou de consciência. Talvez ele foi um pouco inocente em algumas falas que, embora tenham sido nada condenáveis ou não existia ali nenhum erro em si ou algo de imoral, mas dava margem para esta grande mídia marrom, essa grande mídia esquerdista, fazer alguns cortes para desinformar, para distorcer e acusar o Jair Messias Bolsonaro daquilo que ele não disse. Eu vou pegar, por exemplo, na época da pandemia, quando acusaram o presidente que ele estava imitando pessoas que estavam morrendo sem ar. Lembra desse vídeo? Lembro, se você pega toda a fala dele ali, na verdade ele estava criticando à época o Mandetta, que estava sugerindo que as pessoas voltassem para casa, ao invés de serem atendidas, ao invés de fazer pelo menos um tratamento precoce naquele período. Porque assim, se eu estou prestes a correndo o risco de morrer, eu quero tentar qualquer coisa para salvar a minha vida. Então ali ele estava criticando exatamente essa decisão e falou, olha, então vai mandar a pessoa para casa, daqui a pouco a pessoa está lá, e aí é que vai para o hospital? Aí ele fez essa imitação para demonstrar a gravidade do que é a situação. Aí o que foi que a mídia fez? Pegou esse cortezinho, plantou a desinformação que Bolsonaro seria um homem sem coração que estava imitando pessoas morrendo de Covid. Então são coisas que talvez
esse traquejo, né, de evitar dar essa... Comunicação dele. Isso. Então, mas a realidade é que o problema não seria nem dele, mas dos inimigos que utilizavam disso, né, dessa talvez, digamos assim, uma inocência, algo assim, para prejudicá-lo. Gente, esse foi mais um episódio do Political Question em parceria com V Notícias. Cleitão, tem alguma consideração final aí? Cara, eu primeiro vou ter que agradecer o deputado Leandro Jesus. Pra gente foi excelente estar aqui. Uma pessoa maravilhosa, tanto aqui quanto nos bastidores. Né? Valeu, meu amigo, eu agradeço. Isso é importante, né? Porque nem todo mundo é tão gente boa nos bastidores. Essa é a realidade, né? Na frente da câmera aqui, mas, pô, se mostrou um cara... Na frente da câmera é fácil ser legal, né? Isso, na frente da Fazer câmera, personagem, né? Exatamente, um cara um cara de verdade, transparente, né? de verdade, que defende o que acredita, assim como todos os outros aqueles que a gente trouxe aqui. A gente trouxe aqui gente de esquerda também, que era nos gente bastidores, muito gente fina, super respeitador, que assim como o senhor, defende o que acredita também. E eu acho que a gente não pode perder isso. No Sim. dia que a gente perder essa capacidade de contradizer, diálogo, de né? diálogo, aí não faz sentido. A sociedade acaba, a Muito democracia obrigado, vai viu? embora. Muito obrigado mesmo, Leandro. Deputado, Valeu. obrigado pela Eu agradeço a participação. vocês aí, Daniel, Cleita, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição, né, de estar aqui de volta, seja para um debate com o outro lado ou para uma conversa como nós tivemos aqui, e principalmente para cumprir a minha obrigação, que é levar informações para o nosso público. Eu sou deputado, fui eleito em 417 municípios, né, tive quase 40 mil votos, mas eu sou deputado estadual, ou seja, do estado. Então eu tenho um compromisso com a Bahia inteira. Estou aqui exatamente para isso, para cumprir o meu dever de servir. Inclusive, o senhor falou disso, e também o deputado, para quem não sabe, é muito bem avaliado pelo povo de Lauro de Freitas, né? Um povo isso que é importante. gosta muito, teve uma votação expressiva lá. Há possibilidade de Leandro ser pré-candidato a prefeito de Lauro ou não? Olha, possibilidade tem, mas eu sempre costumo dizer, eu não trato isso com vaidade ou projeto de poder pessoal. Estamos trabalhando as viabilidades e uma vez que venhamos a entender que o povo quer, porque é o povo que diz quem... O termômetro, né? Isso, é o povo que diz quem pode, o que eles querem, então a decisão deles é que vai prevalecer sobre Perfeito. esta minha decisão futura aí, mas a possibilidade ela existe sim. Pronto. Gente, esse foi Leandro de Jesus em mais um episódio do Political Question em parceria com V Notícias. Eu sou Daniel Viana, Cleiton Mesquita, obrigado, deputado. Valeu. Um abraço e até a próxima.